Olá, meus queridos, que bom estarmos de volta mais uma vez aqui para estudarmos a Bíblia Sagrada juntos. E você, já está trazendo pessoas também para aumentar a família aqui do nosso curso bíblico? Espero que sim. Lembra que eu já pedi em algumas aulas e volto a insistir. Se você está gostando desse conteúdo, abençoe a outros. Mande uma mensagem para alguém, olha, está valendo a pena estudar a Bíblia e tudo mais. Estude também, faça o plano. Às vezes a gente é tão rápido e pródigo para espalhar, por exemplo, uma fake news, uma corrente para ganhar dinheiro, ou quem sabe até um videozinho de comédia. Vê uma coisa engraçada, a gente espalha para todo mundo. Mas quando é uma coisa boa, às vezes achamos que temos que guardar para nós de maneira nenhuma. Sabe, eu vou contar para vocês, quando eu comecei a estudar a Bíblia, e cada vez fui me apaixonando mais e mais por ela, havia uma época em que eu olhava para a Bíblia, era apenas um livro cheio de letras, que eu não entendia nada. Houve uma vez também que eu olhava assim para aquelas letras estranhas e só sabia que era a língua de Jesus. Deus me abençoou que eu pude, aos poucos, ir estudando a Bíblia. Aqui no Brasil, no exterior, eu pude visitar e estudar na terra bíblica, onde Jesus nasceu, onde Jesus esteve, onde os apóstolos andaram, conhecer o roteiro de Paulo. Então eu pensei, por que guardar todo esse conhecimento para mim mesmo? Senhor, se o Senhor me deu a oportunidade de conhecer essas coisas, não é para me engrandecer, não é para me glorificar, pelo contrário, é para que eu possa, por Tua graça, abençoar a outros. E é o que eu estou fazendo com você. Eu e o NASP Next, que me oportunizou dar esse curso aqui também em conjunto com o Museu de Arqueologia do NASP, Campus Engenheiro Coelho, tá bom? Então você também pode nos ajudar nesse sentido. Você pode divulgar esse curso para mais pessoas. Divulgue o NASP Next. Há outros cursos para você também, outras coisas interessantes ali. E aqui também, de quebra, o nosso curso, a Bíblia Comentada. Tá certo? E você sabe, nós sempre temos que começar o estudo da Bíblia Sagrada pedindo a presença do dono da Bíblia, do autor da Bíblia, daquele que inspirou as suas palavras, o Senhor Deus, com seu Espírito e com a presença do seu Filho. Vamos orar então a Deus? Inclina sua fronte e falemos com o Pai. Querido Senhor, Rei Supremo do Universo, Rei dos Reis, Criador de todas as coisas, nesse momento, ó Pai, de maneira reverente, nós nos colocamos diante de Ti, pedindo-Te com muita humildade e mansidão a guia do Teu Santo Espírito. Vamos examinar o Teu livro e queremos que o Senhor fale conosco através dele. Dá-me capacidade, humildade e unção. E a todos que estarão ouvindo essa aula, que o Senhor possa visitar mente e coração. E juntos possamos fazer parte da família celestial. Obrigado por tudo, querido Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, vamos lá? No nosso curso passado, na nossa aula passada, eu falei com vocês um pouquinho sobre a forma de montar o imperativo no hebraico. Lembra que eu fiz as comparações para explicar aquele verso de difícil interpretação que tem tirado o sono de muita gente, quando Deus diz que ele, em pessoa, endureceria o coração de Faraó. Mas eu dei a explicação gramatical ali, espero ter ficado claro, mas eu prometi para vocês que nós, na sequência, iríamos explicar qual era o imaginário que estava por detrás daquilo. Em outras palavras, até as expressões idiomáticas, elas têm uma história. E quando você conhece a expressão idiomática, você passa por estágios de compreensão daquele dito que podem ser aprofundados. Por exemplo, quando eu ouço pela primeira vez a expressão idiomática, eu posso não entender. Depois de conviver com ela, eu posso entender o que ela quer dizer e posso até usá-la. Então você já passou para um outro nível, que é entender o significado daquela expressão. Aí depois tem um terceiro nível, que é quando você estuda a origem daquela expressão idiomática, por que ela começou, de onde ela veio, o que ela quis dizer. Aí fica mais claro ainda e mais rico o seu entendimento, a sua compreensão acerca daquele assunto. E é isso que eu quero propor em relação à Bíblia. Já que nós entendemos que endurecer o coração de Faraó é apenas uma expressão idiomática usada por Deus, por que ele falou, eu endurecerei o coração de Faraó, e não falou algo do tipo, eu tornarei o coração de Faraó como ferro? Por que Deus não falou assim, eu colocarei grades nas obras de Faraó? Por que endurecer o coração? Na verdade, isso é tão sério na Bíblia que se tornou, inclusive, uma advertência
bíblica, não apenas em relação a Faraó, mas também em relação ao próprio povo de Israel e, por que não dizer, em relação a todos nós. Vamos ver o que diz aqui a Bíblia no livro de Hebreus. Na verdade, Hebreus está até citando um texto do Antigo Testamento. Vamos ler primeiro Hebreus, depois a gente pode fazer referência a esse texto. Hebreus capítulo 3, versículo 15, que diz assim: Como diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. Aqui o livro de Hebreus está citando justamente o Salmo 95, versículos 7 e 8, que diz a mesma coisa, aludindo dessa vez não apenas ao pecado de Faraó, mas também à teimosia de Israel. Aqui diz o Salmo 95, verso 7 em diante: Ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como naquele dia em Massá no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Jesus também fez referência a esse texto quando, no deserto da tentação, ele citou a passagem para o demônio dizendo: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, isso é, não colocarás o Senhor à prova. Você sabe o pecado de Meribá, que é mencionado ali no caso de Moisés, no livro de Números, quando ele, irado ali, ao invés de dirigir-se à rocha para que desse água ao povo, ele pegou o cajado, que nós já mencionamos aqui, aquele mesmo cajado que lá no deserto de Midian estava com ele, que depois passou para a mão de Arão, voltou para a mão dele, o mesmo cajado que abriu o Mar Vermelho, o mesmo cajado que floresceu nas mãos de Arão, o mesmo cajado que foi colocado junto da arca do concerto ali no santuário, o mesmo cajado provocou a ira de Moisés e, por sua vez, a ira de Deus. Então Deus falou: não endureçam o coração de vocês. Olha que ele nem está tomando Faraó como referência. Mas o fato é que a expressão coração duro acabou entrando para a Bíblia como sendo um sinônimo de obstinação, de dureza de compreensão, de teimosia no erro, a despeito, como lemos, das ações claras de Deus. Era isto, em outras palavras, que estava acontecendo com Faraó. Ora, as pragas estavam caindo e Faraó não voltava atrás. Raciocine um pouco comigo, você vai ver se não faz sentido o meu questionamento em relação ao comportamento de Faraó. Se você está em sua casa e um bandido liga para sua família e ele de fato está com a sua filha como refém, não é um trote, é uma situação real. E o bandido fala: eu quero tantos R$1.000 na minha conta agora, senão eu vou matar a sua filha. Ora, eu não sei que decisão você tomaria, que ato você faria, se ligaria para a polícia, se atenderia ao bandido, eu não sei. É muito difícil saber como nós reagiríamos nessa situação. Mas o caso ilustrativo que eu quero pegar aqui é apenas para esclarecer o seguinte: você não vai tirar da sua conta agora todas as economias que você tem e colocar na mão de um estranho. Ninguém em sã consciência vai fazer uma coisa dessa. Porém, se esse estranho tem um ente querido seu sob a mira de uma arma, você dá até o que ele não pediu. Se a vida de quem você ama depende daquilo, você acaba cedendo, não é assim? Então, vamos pensar, por um lado, numa chantagem. Eu sei que Deus não é um chantagista, mas só para você entender a comparação. Faraó estava vendo o povo dele sendo arrasado. E você pode dizer, mas talvez ele não amava o povo. Mas como ele poderia matar o povo, ser o povo que trabalhava para ele, que pagava os impostos, que sustentava o luxo da família real? Então, mesmo que um rei seja mau, perverso e não ame os seus súditos, nem por isso esse rei vai querer a morte deles, porque se os súditos do rei morrem, quem vai sustentar o palácio com toda a sua pompa? Ele pode matar um ou outro, mas ele não quer o fim da economia. Os cofres de Faraó estavam entrando em sério risco, porque os animais estavam morrendo no pasto, a agricultura estava perdida, o Egito, celeiro do mundo, podia agora vir depender de nações que antes eles humilhavam. Nessa situação, eu posso, apenas de maneira comparativa e ilustrativa, dizer que Faraó estava rendido por uma chantagem.
Ou você libera o povo, ou o Egito vai acabar. Aí que vem a estranheza. Mesmo numa situação desta, Faraó não cedia. Esta realmente é, para mim, a cena de teimosia ao extremo. Por que ele não cedia? Ele sabia que ele deveria, um dia, ajustar contas com os deuses. E repito a pergunta, por que ele não cedia? Bem, vamos tentar responder isto hoje, vendo uma primeira imagem aqui. Está vendo esse quadro? Isso aqui é um pedaço do chamado Livro dos Mortos. Eu vou explicar para você o que é o Livro dos Mortos. O Livro dos Mortos era um objeto muito caro, que os egípcios faziam. Ou melhor, os egípcios que tinham condição financeira, quem fosse da elite. O Livro dos Mortos era uma espécie de mapa do mundo além-túmulo. É que na crença egípcia, é diferente daquela crença platônica de que a alma morre e vai para o céu, como pensavam os gregos, os egípcios acreditavam que o mundo dos mortos é paralelo ao mundo dos vivos, como se fosse, usando uma linguagem mais atualizada, uma outra dimensão. Você já assistiu aquele filme Stargate? É um filme de ficção científica, até tosco na minha opinião, mas é um filme que ilustra esse pensamento egípcio. Nesse filme Stargate, que mistura um pouquinho de ETs com Egito, com arqueologia, uma bagunça danada, mas esse detalhe do filme é interessante para ilustrar o pensamento dos egípcios a respeito do mundo dos deuses, do juízo final e do mundo dos mortos. Como se estivesse paralelo ao nosso mundo, um mundo paralelo, um universo paralelo. Então, à medida que eu estou falando aqui, está em confluência com a minha realidade, uma realidade que eu não consigo ver, não consigo tocar, a realidade dos deuses e dos mortos. Então, os egípcios acreditavam que havia portais que transportavam a Ka e a Ba. Ba e Ka são o espírito e a alma para o mundo dos mortos, mas eles tinham que ir e voltar, ir e voltar. E esse meio de acesso era através da múmia, das estátuas que ficavam, coisas desse tipo. Mas para que a pessoa tivesse uma vida de prazeres eternos no mundo dos mortos, o mundo de Osíris, ele tinha que seguir corretamente as sequências da Amduat. O julgamento acontecia em etapas, em salas diferentes, em instâncias diferentes. E nesse mundo paralelo, se a alma do indivíduo se perdesse, ele poderia ficar vagando pela eternidade sem nunca conseguir repouso. É por isso que muitos egípcios que tinham mais condição financeira faziam para si e para os seus filhos o exercício de encomendar um livro dos mortos. Aí algum escriba desenhava no livro dos mortos uma espécie de mapa que a pessoa deveria seguir depois da morte. Esse livro dos mortos, ele era enrolado. Eu tenho aqui, por exemplo, uma réplica de um desses livros dos mortos. Depois eu vou abrir para você ver em detalhes. Você pega aqui, por gentileza. Eu vou pedir de novo a ajuda do pessoal, mas acho que esse aqui, por enquanto, depois a Nath vai me ajudar. Aqui eu tenho algum desenho, é um pedaço de uma réplica de um livro dos mortos, tá bom? É uma réplica. Aqui eu tenho apenas um pedaço. Havia livro dos mortos, por exemplo, que era uma esteira como esta, de 15 metros. 15 metros. Quando a pessoa tinha muito dinheiro, ele podia fazer o livro dos mortos todo desenhado, todo colorido. Quando ele tinha menos dinheiro, podia fazer em preto e branco. Quando ele tinha mais dinheiro, podia fazer uma coisa até personalizada para ele. Quando ele tinha menos dinheiro, ele podia fazer uma coisa mais genérica. E esse livro dos mortos era como se fosse um GPS. Sabe aquele GPS que você tem no carro, o Waze ou qualquer outro aplicativo que você coloca o endereço e ele indica que caminho você deve pegar e você está lá dirigindo, ele fala, a 300 metros, vire à direita, então vire à esquerda. É isso que funcionava o livro dos mortos, um GPS para a alma do indivíduo sair desde o seu lugar de acesso até passar pelo julgamento, os deuses, ir à presença de Osíris, aí depois que ele é aclamado na presença de Osíris, ele pode voltar em cada uma das Amduat, em cada uma das fases,
até ele poder ter uma vida no mundo paralelo, lá e cá, sobrevivendo através dos seus objetos, da sua múmia, das suas estátuas. Você entendeu então o que é o famoso Livro dos Mortos? Centenas de cópias do Livro dos Mortos já foram encontrados no Egito, porque muita gente fazia. Eles não apenas faziam o Livro dos Mortos, mas também colocavam ali no caixão junto com a sua múmia. Então, muitas múmias que foram encontradas, junto com a múmia, está ali o Livro dos Mortos. Muitos até bem conservados, que eram esticados para explicar com detalhes como é que ele iria fazer para encontrar o paraíso eterno junto a Osíris. Agora aqui no quadro eu tenho um pedaço desse Livro dos Mortos. Você vê que ele tem as inscrições aqui de vermelho, dando as orientações demóticas de como é que ele iria chegar até ali. E aqui você tem uma coisa interessante. Você tem o deus Horus, que está como um pássaro e ao mesmo tempo com o rosto humano, e o indivíduo está diante do deus Horus fazendo um gesto de reverência e colocando a mão aqui no coração, ou melhor, corrigindo, aqui assim, no coração, tá bom? Ele está tirando o coração aqui para entregar para o Deus. Olha aqui o coração na mão dele. Eu só peguei esse pedaço do papiro do Livro dos Mortos, mas em outros pedaços, como se fosse uma história em quadrinhos, em série, você tem o indivíduo chegando, o indivíduo se prostrando, o indivíduo entregando o coração. E o que acontecia com esse coração? Isso é muito interessante. Mas eu já vou dar uma pista para você relacionar isto com a questão do coração duro de pedra de Faraó. Lembra a sentença? Não endureçais os vossos corações, ou não endureçam o coração de vocês. Ou no caso de Faraó, eu endurecerei o coração de Faraó. Faraó ficou obstinado com seu coração duro. Acontecia o seguinte, eu vou pedir agora a ajuda da Nath, e ela vai aqui abrir comigo esse Livro dos Mortos que eu tenho, que mostra a cena do juízo, tá bom? Aí o Douglas vai pegar os closes para a gente e eu vou mostrar para você que está em casa. Você imagina que a cena do juízo é vista, como eu falei, como se fosse uma história em quadrinhos. Então você tem passo a passo tudo o que acontecia com a pessoa até a sua ida nas várias etapas, nos Amduat, até chegar diante de Osíris. Então, lá na frente, você tem um defunto, você tem a alma, tá certo? Ou o espírito, que eles chamavam em egípcio de Ba ou Ka, de um indivíduo. O mesmo indivíduo está em cima, oferecendo reverência aos deuses. É o mesmo indivíduo. Aqui você tem vários deuses do panteão egípcio, a começar por Horus. Você tem Horus, depois você tem Osíris, depois você tem Maat, depois você tem Ísis e assim por diante. Vários deuses estão aqui representados, todos sentados na posição de divindade ou de escribas. Aí essa mesma alma, esse mesmo indivíduo que está vestido de branco, porque ele está comparecendo diante dos deuses. Olha que interessante, ele está vestido de branco e ele está descalço. Você se lembra também em aulas anteriores que eu falei que Deus mandou Moisés tirar os sapatos porque ele estava pisando em terra santa? O indivíduo também está descalço porque ele está diante dos deuses. Aqui abaixo ele aparece e todos os seus atos, toda a sua vida é escrita nessas partes que estão aqui em hieroglífico. Por isso que o Livro dos Mortos era muito caro, porque era quase que um livro para cada indivíduo. Aqui ele está de mãos dadas com o primeiro deus que aparece ali, o deus Anubis. O deus Anubis, ou o deus Chacal, era um deus canino que, como se fosse um lobo, ficava sempre protegendo as mastaba, que eram o lugar onde os mortos eram colocados, ou a pirâmide, ou as câmeras mortuárias funerárias. Aliás, hoje o Sudão, o famoso país Sudão, tem dois Sudão, né? Tem o Sudão do Norte e o Sudão do Sul. Eu conheci quando o país era unificado. O Sudão, na época faraônica, também chegou a fazer parte do Egito. Ali você tem até uma cultura egípcia. E durante o passado remoto, o Sudão chamava-se país da Anúbia, Núbia, que era justamente o nome do deus Anubis, Anúbia. Então, o próprio Anubis aqui se ajoelha e pega um objeto para separar a balança da deusa Maat.
Veja, você tem uma balança aqui. Você tem uma balança. O deus Anubis está colocando aqui justamente o peso para equilibrar a escala da balança, para que ela fique realmente retinha, para que não haja nenhum desnível nela. E a partir do momento que ele faz isso, num prato da balança, ele coloca uma pena. Você está vendo a pena aqui? Essa pena é a pena da deusa Maat, a deusa da justiça. Se você olhar aqui no topo da balança, você tem o desenho da Maat com uma pena na cabeça. Então, num prato da balança, ele colocou a pena da deusa Maat. No outro prato da balança, ele coloca o coração do indivíduo. É interessante notar que quando a gente estuda o processo de mumificação do Antigo Egito, eles tiravam as vísceras das pessoas e colocavam em vasos canópicos, tá certo? O único elemento visceral, o único órgão retirado que supostamente voltaria para dentro da múmia era o coração. E por que o coração, o único que voltava? Porque eles tiravam o cérebro, eles esmagavam o cérebro do morto e tiravam os pedaços pelo nariz, tiravam as vísceras da pessoa, porém o coração era retirado e depois de mumificado, ele era colocado dentro da múmia antes que as bandagens fossem colocadas. Por que o coração voltava para dentro da múmia? Porque na crença egípcia, o coração deveria ser pesado na balança da deusa Maat. O coração pesado já era uma primeira fase do julgamento. Aqui você vê essa criatura que tem corpo de quadrúpede, cabeça de crocodilo, que é o deus Amzut. Amzut era um deus infernal que poderia devorar a alma, o espírito da pessoa, dando-lhe uma forma de cansaço eterno. Amzut está aqui. Amzut devoraria a pessoa se o coração dela, ao ser colocado no prato da balança, pesasse mais do que a pena da deusa Maat. O coração não podia pesar mais. Porém, você deve dizer, qualquer objeto quase pesa mais do que uma pena é muito leve. Porém, na categoria egípcia, o que fazia o coração pesar mais do que a pena da deusa Maat era a denúncia dos pecados do coração, e não o seu peso neto normal. Então, a partir do momento que o coração era colocado num prato e a pena noutra, o deus Tot, que aparece aqui, ele começa a anotar, fazer anotações e a fazer um questionário ético-moral ao indivíduo. Você já matou, já furtou, já traiu, já falou mal do faraó, coisas desse tipo. Evidentemente que a resposta deveria ser um sonoro não, porque se ele tivesse cometido qualquer das fraudes relacionadas aqui no deus escriba, Anubis, no deus Tot, o coração dele denunciaria o seu pecado e pesaria um pouco mais. Se houvesse um outro grave pecado, o coração denunciaria e pesaria um pouco mais. Até um determinado momento em que o prato do coração pesaria mais do que a pena da deusa Maat, aí o sujeito estava perdido nas garras de Amzut. Só que esse felizardo aqui acabou sendo aprovado na primeira fase do juízo. Então ele passa para uma outra fase, em que ele é acompanhado agora, não mais pelo deus Anubis, porém pelo deus Horus, que o oferece ao deus Osíris, que está assentado também de forma mumificada, ladeado por Neftis e Ísis, sua esposa e sua cunhada. Aí ele recebe das mãos de Osíris a Ankh, que é a chave da vida eterna, e ele pode viver bem para sempre. Muito obrigado, Nath. Espero que você em casa tenha entendido bem. Ela vai enrolar aqui o papiro. Agora que você já sabe isso, imagine naquela época o jeitinho faraônico de resolver o problema do juízo final. Isso mesmo, estou falando de propósito. O jeitinho faraônico. Fala-se muito por aí do famoso jeitinho brasileiro, mas deixe-me dizer a vocês que também existe o jeitinho de outros povos. E uma coisa que nós observamos que acontecia com os faraós ou com algumas pessoas da elite era uma tentativa de driblar o juízo divino, uma tentativa de enganar os deuses. Quer ver como? Vamos acompanhar. Algumas múmias foram radiografadas, tá bom? Fizeram um raio-x das múmias.
E aí você tem aqui a silhueta do caixão, onde a múmia estava, tá bem? A silhueta do caixão. E aqui a parte de dentro. E você observa que no lugar do coração existe um objeto ali. Esta radiografia, esse raio-x, não está muito bom, mas eu vou ampliar para você a imagem. O objeto seria este. E qual seria este objeto que foi encontrado dentro de várias múmias, especialmente da elite egípcia ou da família faraônica? Seria um besouro ou um escaravelho de pedra similar a este que eu tenho aqui na minha mão. Você está vendo? Ele é pesado, ele é de pedra e ele tem aqui o formato de um besouro. E você já sabe que o besouro, como eu falei, é o símbolo do deus Horus ou do deus Khepri, que é o deus Sol. Lembra que eu falei que o Sol ele se manifesta em 3 formas? Ra, Khepri e Horus. Pois bem, Horus é a forma do Sol ilustrado por um besouro, que eu falei com vocês que rola, não é isso? Aquela bola de um horizonte ao outro e passa na barca solar. Eu mostrei para você os papiros. Pois esse escaravelho de pedra também costumava ter aqui na sua base algumas inscrições hieroglíficas que eram apenas ditos de feitiço para provocar um engano nos deuses, uma magia, uma ilusão nos deuses. E o que acontecia com esse escaravelho de pedra? Por que muitos deles foram encontrados dentro da múmia, no lugar do coração de carne? Bom, como eu falei com vocês, o correto era fazer com que o coração voltasse para dentro da múmia. Era o único órgão interno que era retirado e devolvido. Porém, em algumas múmias, ao invés de colocarem dentro do peito o coração de volta, eles colocavam o escaravelho de pedra, aqui, como nessa foto que eu mostrei. A ideia que muitos egiptólogos têm é que durante o processo de pesagem do coração diante da deusa Maat, que eu mostrei para você ali no papiro, o coração de pedra seria retirado pelo deus Anubis, ele seria enganado porque o feitiço escrito aqui embaixo, a magia, a Reca, enganaria os próprios deuses, o Anubis tiraria o coração de pedra e o colocaria no prato da balança da deusa Maat. E se você se lembrar bem, eu falei que o fato do coração pesar mais do que a pena é que condenaria o dono do coração ao inferno, digamos assim. Estou criando um anacronismo aqui, ao inferno. Mas, na verdade, o que levava o objeto, o coração, a pesar mais do que a pena da deusa Maat, não era o material do qual esse coração era feito, mas o fato dele denunciar os pecados e as faltas do indivíduo. Não é à toa que a deusa Maat é chamada a deusa da justiça. A própria palavra para justiça em egípcio faraônico é Maat, e ela tinha uma pena na cabeça. Agora, considerando que pedra não fala, pedra não denuncia nada, ter um coração de pedra, um amuleto, que era um verdadeiro amuleto, com um escrito mágico dentro da sua múmia, era a garantia que você teria uma vida eterna de prazeres junto a Osíris, independente dos erros, faltas ou pecados que cometesse do lado de cada eternidade. O coração de pedra de Faraó. Quer ver algumas imagens mais nítidas? Vou mostrar para você. Aqui eu tenho uma outra múmia que, até nesse caso aqui, ela tem uma situação interessante. Ela não tem o coração de pedra dentro do peito, mas ele está como um amuleto. Você vê aqui que ele tem um colar, está aqui com a letra H, a múmia tem um colar e nesse colar ele tem justamente um escaravelho, um besouro de pedra entalhado ali. Muitas dessas múmias foram mantidas preservadas e elas foram analisadas através de máquinas de raio-x, tomografia computadorizada. Por exemplo, até me permitam interromper a aula para contar uma coisa muito triste no Brasil que, nossa, acabou comigo. Nós temos hoje uma múmia de verdade que está no Museu do Instituto Rosa Cruz, lá em Curitiba. Tem uma múmia de verdade lá. Mas a outra múmia mais bem preservada que havia no Brasil, até onde eu saiba, ficava no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Foi uma múmia que foi doada ou comprada por Dom Pedro II e essa múmia foi trazida no sarcófago, um sarcófago que nunca foi aberto. Esse sarcófago ficou por anos na sala pessoal de Dom Pedro II. E quando
ele doou toda a sua coleção de antiguidades para a fundação do Museu Nacional, que ficava na Quinta da Boa Vista, que também era um palácio da monarquia. Aquela múmia estava ali e veio uma equipe ao Brasil para explorar o interior daquele sarcófago, porque ele nunca foi aberto. Então o sarcófago saiu, eles colocaram numa máquina de tomografia computadorizada e a tomografia revelou muitas coisas. Por exemplo, que a múmia caiu dentro do sarcófago, porque Dom Pedro colocava em pé, mas que ela estava intacta ali, que era uma mulher, vários detalhes, a idade dela. Só que você sabe, infelizmente o Museu Nacional do Rio de Janeiro pegou fogo e essa múmia histórica, 2 vezes histórica, primeiro porque ela é antiga, do Antigo Egito, milenar, e segundo porque ela fez parte da história do Brasil, ela estava na sala de onde Dom Pedro II dirigia o nosso país e ela se queimou, virou cinzas. Eu confesso que quando eu recebi a notícia do incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro, eu chorei. Por isso que hoje, uma das grandes metas da minha vida, e que você está ajudando a cumprir, a realizar isso, é fazer aqui no UNASP o Museu de Arqueologia do Oriente Médio, de Arqueologia Bíblica, para que nós possamos ter cada vez mais peças que possam receber visitas de todos os cantos do Brasil, para mostrar que o nosso país também tem cultura. Eu acho nada contra o esporte, mas eu acho que nós temos coisa melhor do que simplesmente futebol, você não acha? Mas continuando na nossa narrativa bíblica aqui, você já entendeu então que esses escaravelhos ficavam dentro das múmias e que múmias como estas foram analisadas através de tomografia computadorizada para não precisar abrir o invólucro da múmia e tudo mais. E assim descobriram que muitas múmias tinham esse jeitinho egípcio, guardavam no lugar do coração um coração de pedra, acreditando que isso poderia garantir-lhe a felicidade eterna diante de Osíris, independente de sua conduta. É por isso que a própria Bíblia mostra o desconforto de Deus diante da teimosia de Faraó. É por isso que a Bíblia coloca até com um ar de indignação quando explica das pragas que caíam e Faraó não fazia nada, não tomava atitude nem por amor do seu povo. E eu deduzo a razão. Ele tinha o seu coração de pedra já preparado pelos sacerdotes, guardadinho para ele. Ele já tinha pago ali aqueles preparadores, os mumificadores, para que quando ele morresse, o seu escaravelho de pedra fosse tirado da caixinha e colocado no seu peito. Ele tinha a convicção que diante do julgamento de Anubis e Maat, ele teria o seu coração colocado no prato da balança e nenhuma de suas faltas seriam reveladas. Ele tinha uma falsa segurança de salvação. Eu diria mais, ele tinha uma perigosa confiança. A Bíblia fala que devemos ter fé e que fé também é sinônimo de confiança. Mas permito-me dizer que algumas pessoas têm uma estranha fé, uma fé perigosa, uma confiança desastrosa. Vou repetir o texto da Bíblia. A Bíblia fala justamente o seguinte, quando menciona no caso, por exemplo, ali das serpentes devorando a serpente do bastão de Arão, devorando as serpentes dos outros bastões. No entanto, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor havia dito. E as pragas começam a cair, e Faraó não faz nada. E o capítulo 8, verso 9, Moisés diz a Faraó: tenha bondade de me dizer quando é que devo orar por você? Olha bem, olha isso aqui. Moisés disse a Faraó: tenha bondade de dizer quando é que devo orar por você, pelos seus oficiais e pelo seu povo, para que as rãs sejam retiradas. E Faraó respondeu: amanhã. Só que, no verso 15, vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Sabe, meus queridos, eu poderia terminar isso por aqui. E ainda mais, eu quero ler mais um versículo também, o capítulo 8, versículo 32. E depois de outra praga, dessa vez a praga das moscas, mas ainda dessa vez Faraó endureceu o coração e não deixou o povo partir. Talvez como eu, você deve estar perguntando, mas que camarada chato, que camarada teimoso, que camarada burro. Só que espere um pouquinho. Temos que tomar cuidado em criticar os outros sem primeiro olhar no espelho os nossos próprios erros.
Mas tenha cuidado. A síndrome de Faraó, se é que eu posso chamá-la assim, ainda ataca muita gente em nossos dias. É uma profecia do Apocalipse. Quer ver? Eu vou ler para você. Quando o Apocalipse fala da volta de Jesus, há vários septenários no Apocalipse ali, vários conjuntos de sete visões. 7 selos, 7 pragas, 7 trombetas. E quando fala das trombetas, chama a minha atenção que o Apocalipse diz justamente o seguinte. Eu vou ler para você. Quer ver? Apocalipse, deixa-me ver aqui. Apocalipse, capítulo 9, versículo 21. Acompanhe na sua Bíblia. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. Veja bem, aqui o Apocalipse está à semelhança do Êxodo, contando várias trombetas, que parecem castigos que são jogados sobre a terra. O verso 20 do capítulo 9 é muito claro. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos das trombetas, não se arrependeu das obras de suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram, foi o que eu li, dos seus homicídios, das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. É uma tristeza. O livro do Apocalipse acenou justamente o que estaria acontecendo ao longo da história, especialmente nos últimos tempos da história desse mundo. Flagelos mandados diretamente por Deus ou permitidos por Ele para acordar a humanidade, como dizia C.S. Lewis, às vezes o sofrimento é apenas o megafone de Deus para um mundo que insiste em continuar ensurdecido. Apesar de todos esses sinais de Deus, dessas sacudidas que Deus dá no planeta, as pessoas continuam teimosas, impenitentes, brincando com sua salvação. Seria cômico se não fosse trágico. Mas a síndrome de Faraó, meus queridos, está aí até hoje. Então você que, diante de um vírus que vem da China, fica preocupado em passar álcool em gel, usar máscara, e ter o distanciamento social para não se contaminar, você está certo em agir assim. Mas que tenha também essa atitude em relação ao plano espiritual. Cuidado com a síndrome de Faraó. Ela contamina muitas pessoas e leva os indivíduos, à semelhança do monarca egípcio, a achar que podem brincar com o juízo de Deus, porque o seu coração de pedra haverá de protegê-los. Lê do engano, lê do engano. Portanto, eu termino a aula de hoje novamente repetindo o conselho e a advertência de Paulo e também do Salmo. Hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração de vocês, como foi, digo eu, no caso de Faraó, diz Paulo, no caso da rebeldia no deserto. Todas essas lições do passado foram escritas justamente para nós, para mim e para você que vivemos hoje. Eu espero que você esteja gostando do assunto, do conteúdo, e semana que vem a gente volta com mais comentários do livro do Êxodo. Um grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.